E aí, galera do segundo ano, vamos continuar nossos assuntos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a reflexão da luz. Então a reflexão da luz, ela vai ocorrer quando um feixe de luz, ao incidir em uma superfície, esse feixe ele retornar para o mesmo meio que ele incidiu. Ou seja, se eu tiver o meio A, esse feixe incidente nessa superfície tem que retornar para o meio A. Vamos aproveitar aqui e fazer uma revisão teórica, né? Colocando com espelho. Então vamos pressupor que eu tenho aqui a superfície espelhada. Está aqui a representação do espelho. E eu tenho agora um feixe de luz que vai estar incidindo nessa superfície. Então vamos pressupor que o feixe vem nessa direção, incidindo, e ele vai refletir esse feixe, certo? Lembrando que quando a gente tem um plano, eu tenho aqui no meio a nossa reta normal, ou seja, a representação aqui do vetor N. Então é o seguinte, para a gente poder entender o processo da reflexão, a gente tem que saber das duas leis que envolvem a reflexão. Então a primeira lei diz o seguinte, que o feixe de luz incidente ele tem que ser coplanar ao feixe refletido. Então nesse caso é o seguinte aqui, ó, eu tenho esse feixe que está incidindo nessa superfície e ele está, ao atingir o objeto, refletindo, ou seja, voltando para o mesmo meio, pressupondo que esse meio aqui, como eu acabei de falar, ele deve ser o A, mas pode ser qualquer outro meio, desde que ele volte para o mesmo meio, então está valendo. Então esse feixe de luz aqui incidente deve ser igual a esse feixe de reflexão. Isso aqui vai ser já o contexto para a segunda lei da reflexão. O primeiro ele tem que ser coplanar, pertencer ao mesmo plano, e a segunda, o ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo refletido, ou seja, I deve ser igual a R. Então o valor que eu tiver aqui para o I, ele vai ser o mesmo para o valor de R. Então vamos supor que eu tivesse aqui 30 graus para I, o R a gente já pressupõe, já vai pressupor, né, que ele também vai ser 30 graus. Perfeito? Então para reflexão a gente teria basicamente isso. Os feixes têm que ser coplanares e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu trouxe aqui duas questões já para a gente aplicar isso que eu acabei de falar. Então é o seguinte, nessa primeira questão aqui a gente tem uma figura, tem um feixe de luz que vai estar incidindo em uma superfície espelhada. Então, ele vem nessa direção, incide, e em seguida ele vai ser refletido, ou seja, ele vem nessa direção. Só lembrando que aqui no meio a gente vai ter a reta normal, representando pelo vetor N, e a gente tem aqui nesse outro lado o ângulo de 25 graus. Então vamos ver aqui, ó, a letra A, eu quero saber qual deve ser o ângulo de incidência. Para mim determinar o ângulo de incidência, eu tenho que me lembrar aqui do conceito que eu acabei de passar, ó. O ângulo de incidência ele sempre vai estar nessa posição, ou seja, junto da reta normal. A mesma coisa para o ângulo de reflexão, eles sempre vão estar próximo dessa reta, não junto com o plano, que é o que a gente tem aqui na nossa questão, né? Então é o seguinte, o ângulo de incidência ele vai estar nesse lado, ou seja, a reta normal com relação à superfície a gente tem um ângulo de 90 graus e aqui em relação ao plano a gente já tem 25, ou seja, eu vou ter que retirar 25 de 90. Fazendo a subtração, a gente vai ficar aqui 90 menos 25.
E 90 menos 25 vai ficar igual a 60. 65. Então 65 graus mais 25, que é o que a gente tem aqui, vai dar 90. Tranquilo? Ou seja, esse daqui vai ser o nosso ângulo de incidência. Ou seja, já respondendo aqui a letra A. Ângulo I, 65 graus. Vamos ver o que é que pede aqui a letra B, né? O ângulo de reflexão. Pessoal, o ângulo de reflexão, analisando aqui. Vamos botar aqui na situação original. O ângulo de reflexão ele também fica ao lado da reta normal. E pela segunda lei da reflexão, que a gente viu aqui, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se a gente já encontrou aqui que vale 65 graus, então nesse caso aqui a letra B, o ângulo de reflexão, o R, ângulo de reflexão R, ele também deve ser igual a 65 graus. Ou seja, feito, né? Se eu tenho um dos ângulos, eu vou saber o outro também. A letra C pede o seguinte: o ângulo formado pelo raio incidente e refletido. Ou seja, qual vai ser o ângulo formado por esses dois feixes de luz, incidente e de reflexão? Ou seja, eu vou ter que somar os dois, né? Então eu tenho aqui desse lado também 65 graus. Mas para responder aqui, o nosso ângulo eu vou chamar de θ. Θ vai ser igual a 65 mais 65. E 65 mais 65 vai dar 130 graus. Ou seja, esse daqui vai ser o nosso ângulo em relação aos dois feixes de incidência e de reflexão. Respondido a letra C. Tem mais uma outra questão aqui para a gente analisar. E ela diz o seguinte: dois espelhos planos, E1 e E2, formam um ângulo de 110 graus entre si. Então, um raio de luz incide em E1, está aqui o espelho E1, com um ângulo de 40 graus, como mostra a figura abaixo. É refletido sucessivamente por E1 e E2. Ou seja, resumindo a situação, a gente vai ter um feixe de luz aqui incidindo nesse espelho, E1, só que ele está acoplado com o espelho E2, dividido por um ângulo, separado por um ângulo, né, de 110 graus. Então o que é que vai acontecer aqui? Esse feixe de luz que está incidindo, essa primeira incidência que a gente tem aqui, que corresponde em relação ao espelho 1, um ângulo de 40 graus, ele vai ser refletido para esse espelho E2. Deixa eu fazer o prolongamento aqui do feixe. Então ele vai ser refletido. Então o feixe vai sair daqui e vem até atingir o espelho E2. Ao atingir o espelho E2, o que vai acontecer com esse feixe? Ele também vai sofrer uma reflexão. Ou seja, atinge aqui e ele reflete novamente. Então está aqui a representação. Então o que a gente vai ter que analisar aqui? Eu quero saber, o ângulo refletido por E2, que forma com o plano E2 também. Ou seja, eu quero saber o ângulo de reflexão em E2, em relação ao seu plano. Então é o seguinte, a questão quer saber quanto vale esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de x. Tá? Quero saber quanto vale esse x. Então a gente vai ter que aplicar algumas propriedades matemáticas, mais o conceito que eu falei para vocês das leis da reflexão. Então é o seguinte,
Eu tenho aqui um ângulo de 40 graus. E desse lado de cá, eu vou ter o prolongamento desse feixe também, né? Então aqui, esse pedacinho, eu vou ter um ângulo de 40 graus também. Tranquilo? Já tenho um ângulo aqui de 110 graus. Para mim determinar esse outro ângulo, que a gente não tem aqui, a gente pode fazer pela propriedadezinha do triângulo, né? Pessoal, observem aqui o seguinte, viu? Que se eu determinar esse ângulo aqui que está faltando, ele corresponde a esse ângulo X, que é justamente o que a questão está pedindo, né? Ou seja, se eu achar aqui, eu estou achando o X. E já responde a nossa situação. Que ele pede aqui o ângulo de reflexão em relação ao plano E2. Aqui está mais fácil de sair agora. Porque eu tenho um ângulo de 40, 110 e quero saber o X. Como que eu vou fazer isso aqui? Só lembrando, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, isso aí corresponde a 180 graus. Então eu tenho 40 graus mais 110 mais o ângulo X, que é o que eu preciso saber, né? E esse X aí vai ser justamente o que vai estar se opondo para o ângulo de reflexão, que é o que a gente procura. Isso tudo aqui, ele deve ser igual a 180 graus. Então é só resolver isso aqui agora. 40 mais 110 vai ficar 150 graus. Mais X, que é igual a 180. Ou seja, X deve ser igual a 180 graus. Passo o 150 para o segundo membro, muda de sinal, né? Então aqui vai ficar menos 150 graus. Então o nosso X deve ser igual, fazendo a subtração, a gente vai ter aqui 30, ou seja, 30 graus. Então o nosso X está valendo 30, que é justamente o que a questão pede. Ou seja, o ângulo de reflexão em relação ao plano E2 corresponde a 30 graus. Vamos ver qual a opção que a gente tem aqui. Letra B, né? Então vem aqui, marco o Xzinho na letra B. Então olha só, pessoal, é isso. Nas próximas aulas eu trago mais questões envolvendo esses conceitos de reflexão. Beleza?